Declaro aberta esta sessão do TRRN do dia 4 de setembro de 2018. Ato da sessão anterior, aprovada, expediente, não temos. Hoje, conforme estava convocado, nós procederemos, e o faremos agora, a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente deste TRE, entre os dois desembargadores indicados pelo Tribunal de Justiça, Suas Excelências, desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves. Então, vamos proceder agora à eleição e eu peço à doutora Andréa, diretora-geral, que nos oriente aí com relação a... Por último. Vamos. Vou logo votar para perder o valor, né? Depois que o eleitor vota, perde o valor, né? Não houve uma campanha, né, para divulgar os números. Não é. Respeitaram o juiz da propaganda. Perdi o valor, viu, Glauber? Depois que vota, né? Perdeu o valor. Eu acho que eu perdi o valor mesmo não de votar. É. Já todos votaram? Estou sendo informado que todos já votamos, contudo, por uma questão técnica, nós só podemos finalizar e proclamar o resultado às 14h15, não é? Enquanto isso, eu aproveito para
nós temos aqui uma resolução que dispõe sobre consulta publicitária relativa à alteração do toponome do município de Augusto Severo, concomitantemente com o primeiro turno. É uma resolução que nós temos de solicitação feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do ofício que identifica, concernente à consulta publicitária aos munícipes de Augusto Severo sobre a mudança ou não da toponímia para Campo Grande, pertencente à 31ª Zona Eleitoral, nos termos do Decreto Legislativo 04/2017, promulgado pela Casa em 11 de dezembro de 2017 e publicado no Diário Oficial do Estado 13 de 2017. A aludida consulta encontra fundamento no artigo 14, inciso 1º da Constituição Federal, na Lei 9709/98, bem como na Resolução TSE 23.385/2012. Esse é o breve relatório e eu solicito parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral. Excelência, eu não tive acesso à presente consulta. Poderia pedir um intervalo de 2 minutos para ler? Pois não. Só uma informação adicional, doutora Cibele. Eu também, quando cheguei no gabinete aqui, vi esse processo. É por conta do prazo. Porque, na verdade, o que aconteceu é que eu acho que no ano de 1991, 92, houve uma lei municipal alterando a denominação, a toponímia de Augusto Severo para Campo Grande, em desobediência ao disposto na legislação de regência, que exige lei estadual mediante consulta prévia à população. Só que desde 1991 que começaram a chamar o município de Campo Grande, por Campo Grande, sem nunca ele ter sido formalmente sua toponímia modificada. O que a Assembleia Legislativa propõe agora é que a gente formalize o que de fato já aconteceu há mais de 20 anos, né? Quase 30 anos. Né? Para que possa dar início ao processo legislativo na Exato. Casa Houve início do processo já, mediante a aprovação do decreto legislativo que autorizou a realização da consulta, e o presidente da Assembleia oficiou ao presidente do tribunal informando desse decreto legislativo. Quando a população for ouvida, se ela efetivamente concordar, aí é que o processo legislativo se inicia. E aí, depois de quase 30 anos, o município terá o nome por qual é conhecido, de Campo Grande. Eu até agradeço o esclarecimento, que eu fui juiz substituto lá em 1996 e já era Campo Grande, nos documentos oficiais. Mas só que, do ponto de vista legal, a alteração foi feita por um instrumento inadequado, que foi uma lei municipal. Mas os nomes de comarca, de promotoria é Campo Grande. Mas, por exemplo, o IBGE até hoje trata como Augusto Severo, porque formalmente ainda é Augusto Severo. E a Assembleia quer, então, regularizar isso, porque tem essa pendência. Então, o Ministério Público é a favor, claro, de que seja consultada a população para consolidar o nome que já é usado, isso né? Somente, favorável. Todos anuem, de acordo com a resolução do TSE e da Constituição Federal, então podemos votar, não é? Já proferiu o voto. Também, senhor presidente. Pois não. Eu encaminho o voto pelo deferimento, todos aprovam. Senhor presidente, Pois não. eu aproveito esse momento para fazer uma comunicação. Eu verifiquei que na pauta da sessão do dia 9 de julho, segunda-feira próxima, há 2 processos originados do município de Açu, em que há exigência de quórum completo. E eu tenho suspeição nesses 2 processos. Para convocar já. Para convocar a doutora Adriana para funcionar nesses 2 processos. Muito bom. Senhor presidente, Pois não. também aproveitando essa pausa, eu gostaria de pedir autorização à Corte para me ausentar do Estado nos dias de amanhã e sexta-feira. Eu estarei ausente do Estado, só retorno no domingo. Faça a comunicação para efeito de anotação junto à Secretaria Judiciária. Não teremos sessão, né? A sessão da semana é só essa. Mas em razão de eventuais medidas de urgência, que não sejam muito bem, distribuídas. eu difiro o pedido, todos anuem, à unanimidade, então, sem objeção. Eu aproveito a oportunidade também para ter uma comunicação muito importante para a Corte. É que, por intermédio da Unidade de Auditoria Interna do TRRN, esta presidência fomos alertados que o TCU está adotando novas práticas de controle externo
em razão de mudanças a serem implantadas nos próximos relatórios de gestão. Dentre as novas práticas, o TCU passará a promover auditorias periódicas, anuais ou semestrais, e o nosso tribunal já está escalado para receber a visita neste próximo semestre, independentemente de estarmos em processo eleitoral. Em sendo assim, objetivando facilitar o diálogo a ser implantado neste momento de transição, o TCU indicou, o Tribunal de Contas da União indicou 2 auditores de controle externo que virão a este tribunal para uma apresentação na manhã do dia 23 de julho, uma segunda-feira, para esta explanação. Considerando que o evento será de extrema importância para a transição da atual gestão para a futura, que hoje se inicia, que hoje está sendo confirmada nas pessoas dos excelentíssimos senhores desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves, que logo mais traremos o resultado da eleição, esta presidência convida os futuros gestores de logo, além de todos os membros da Corte. Então, aos membros da Corte, nós estamos convocando a se fazerem presente e prestigiarem os auditores do TCU, deixando registrado desde agora que para a cadeia hierárquica deste tribunal, vale dizer, direção-geral, secretários, assessores, coordenadores e chefes de sessão, as presenças ao evento será obrigatória. Aos membros da Corte é um convite, se puderem prestigiar, até porque estamos convidando os membros da Corte e os futuros gestores, nas pessoas de suas excelências, o desembargador Glauber Rego e Cornélio Alves, que logo mais, dentro de poucos instantes, teremos o resultado da eleição, que agora procedemos, não é? E de suma importância a presença desses 2 auditores de controle externo do TCU no dia 21 de julho, na segunda-feira pela manhã. Então, convido, sendo, como eu disse, que a cadeia hierárquica deste tribunal, o comparecimento é obrigatório. Dia 21 de julho. 23, 23, né? Porque 21 não é na segunda. Desculpe, perdão. Dia 23. 23, ok. Interessante, né? Como ato falho, né? Aqui eu anotei 23 e falei 21, perdão. Dia 23 de julho. Desculpe, muito obrigado. Diretor-geral me traz aqui agora a totalização da eleição. Fomos 7 votantes, não é? Somos 7 votantes. E temos 7 votos à unanimidade, portanto, para a presidência do desembargador Glauber Rego, e que eu aproveito para convidá-lo vir até aqui agora para cumprimentá-lo. Foi eleito presidente e, via de consequência, o desembargador Cornélio vice-presidente, não é? Que Deus o abençoe na gestão. Faça logo uma foto aqui logo. Os membros da Corte estão liberados para cumprimentá-lo também. Andréa, peça para eles se virarem para fazer a foto aí. Para eles dois. João, olha, tem que sair bonito, viu? Faça milagre. Outra, vamos fazer outra aqui, outra.
Um abraço, viu? Abraço. Abraço. Agora é o áudio original, né? Vamos ao áudio adicional. Nós temos, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, recurso contra a expedição de diploma 47840, de São José de Campestre, 15ª Zona Eleitoral, recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido José Ney de Lima. Vossa Excelência tem a palavra. Tem medo, Excelência? Vossa Excelência tem a palavra. Recurso contra a expedição de diploma proposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Ney de Lima, candidato diplomático suplente de vereador do município de São José de Campestre nas eleições de 2016. Em síntese, afirma que o recorrente obteve o deferimento de registro de candidatura por preencher, quando do julgamento por esta Corte Regional, todas as condições de elegibilidade e por não incidir em qualquer causa de inelegibilidade. Aduz que, nesta data, estava suspensa a condenação do Tribunal de Contas do Estado, TCE, em desfavor do recorrido, em virtude de concessão de liminar nos autos do processo identificado, o qual tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da capital. Em face da liminar, esclarece que foram suspensos os efeitos da certidão de trânsito julgado do TCE até a análise do último recurso interposto naqueles autos administrativos. Relata ainda que, em 11 de outubro de 2016, o TCE iniciou a apreciação desse último recurso, embargo de declaração, oportunidade em que o relator o considerou protelatório, mas reconheceu a nulidade da certidão de trânsito julgado datada de 12 de agosto de 2016, determinando que fosse pedida nova certidão, dessa feita com a data de 19 de agosto de 2016. O julgamento, porém, foi suspenso por pedido de vista do conselheiro, que posteriormente veio a se declarar suspeito, sendo concluído o julgamento em 18 de outubro de 2016, ocasião em que prevaleceu o voto do relator, determinando o dia 19 de agosto de 2016 como data do trânsito em julgado do mencionado processo administrativo. Defende que a hipótese dos autos encerra caso de inelegibilidade superveniente, sob o argumento que surgiu no plano jurídico em 19 de agosto de 2016, data em que transitou em julgado o acórdão do TCE. Alega que a decisão condenatória decorreu de irregularidade insanável configuradora do ato doloso de improbidade administrativa do recorrente, quando exercia o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de São José de Campestre, consubstanciada na ausência de comprovação da finalidade pública de despesas da Câmara, ensejando um ressarcimento ao erário no valor de R$ 40.810,80, além da multa de 10% do valor do débito. Por fim, requer, além de algumas diligências, a desconstituição do diploma do recorrido por inelegibilidade. Contra-razões, requerendo preliminarmente a juntada de certidão de diplomação do recorrido e a respectiva data, e que seja juntada cópia integral do processo 11.602/2012 do TCE. Ainda alega ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e carência de ação. E no mérito, pugna pela improcedência da demanda e, em caráter subsidiário e eventual, na hipótese de procedência, que os votos do recorrido sejam aproveitados à coligação. Em cumprimento ao despacho folha 620, foi juntado o diploma eleitoral do recorrido, e manifestando-se o recorrente e face das preliminares suscitadas, o recorrido foi intimado e manifestou-se. Considerada desnecessária por este relator a produção de outras provas, as partes foram intimadas para as alegações finais, sendo certificado o decurso do prazo do recorrido em manifestação e as folhas 650, alegações finais do recorrido na sequência. É o relatório, senhor presidente. Esse relatório aprovado. Votando. Não haverá sustentação? Não, então. Não, excelência. Então, passando ao voto, nós temos, versa o feito
acerca da suposta causa de inelegibilidade superveniente do recorrido, candidato diplomado suplente de vereador no município de São José de Campestre, nas eleições de 2016, em face da decisão condenatória do TCE, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 19 de agosto de 2016, depois do registro da candidatura e antes das eleições. Então, começo a examinar a matéria preliminar, que eu proponho o julgamento conjunto dos três argumentos como matéria preliminar. O recorrido alega ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e carência de ação, argumentando que, quando ajuizado o RSED, em 19 de agosto, pela Justiça Eleitoral, o que somente ocorreu em 22 de maio de 2017, quando proposta a demanda em 19 de A diplomação decorre de lei e não de ato, encontrando seu respaldo no comando normativo incerto no artigo 215 caput do Código Eleitoral, de modo que o diploma conferido aos eleitos e suplentes apenas certificam um ato jurídico e, em cumprimento à norma de regência, o candidato, uma vez eleito ou suplente, deverá ser diplomado, principalmente no caso em apreço em que o diploma expedido ao recorrido foi o de primeiro suplente de vereador, não podendo sequer cogitar na espécie de suplência remota. Assim, quando proposta a demanda, era perfeitamente compreensível que o recorrente considerasse efetivada a diplomação, porquanto ajuizada no último dia previsto no calendário eleitoral para a prática de tal ato, 19 de dezembro de 2016, e, enquanto o primeiro suplente de vereador, sua diplomação, conforme já esclarecido, decorreria de norma inscrita no artigo 215 do Código Eleitoral. A diplomação é ato único em que todos os candidatos eleitos e suplentes são diplomados conjuntamente em uma mesma data, a partir da qual passa a fluir o prazo para a interposição de recurso. Em suma, apesar de não constar a efetiva entrega do diploma ao primeiro suplente da coligação na data designada, 19, as normas que regem essa temática prescrevem a realização desse ato jurídico até essa data, não podendo essa falha se sobrepor à lei e ocasionar a extinção do feito por ilegitimidade, falta de interesse ou mesmo carência de ação. Sobretudo na hipótese em que, sanada a ausência dessa formalidade no curso da lei, juntando o respectivo diploma. Ante o exposto, rejeito as preliminares citadas, ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e carência de ação suscitada pelo recorrido. Vossa Excelência põe em votação as preliminares primeiro, para depois ao mérito. Todos acompanham o relator quando as preliminares? Com o relator em relação às preliminares. Com o relator. Prosseguindo, Excelência. No mérito, o mérito encerra duas controvérsias. Primeira, se a hipótese que supostamente ensejou a inelegibilidade por superveniência, aliás, se ensejou a inelegibilidade foi superveniente, se ocorreu entre o registro de candidatura e as eleições. E a segunda é se incide ou não na espécie a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G, da Lei Complementar 64/90. Vejamos individualmente cada uma dessas temáticas. No termo do artigo 262 do Código Eleitoral, os únicos casos que autorizam o manejo do RSED são os de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. A hipótese dos autos versa acerca da rejeição das contas do recorrido pelo TCE enquanto presidente da Câmara de Vereadores do município de São José de Campestre. Logo, por ser inelegibilidade de índole infraconstitucional, para ser cabível em RSED, deverá ser superveniente, ocorrida entre o registro de candidatura e as eleições. Para melhor contextualização da data em que ocorrido o trânsito em julgado desse processo administrativo, convém detalhar de forma sintética seu histórico. Conforme o documento de folha 26, inicialmente foi certificado o trânsito julgado na data de 12 de agosto de 2016. Por força de uma liminar da segunda vara da Fazenda Pública de Natal, foram suspensos os efeitos dessa certidão, viabilizando o julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos administrativos.
tais aclaratórios foram julgados protelatórios pelo TCE em 18 de outubro de 2016, nos seguintes termos. Estão transcritos, senhor presidente, penso ser dispensável a leitura. Perfeito. Diante do contexto delineado indiscutivelmente que o trânsito em julgado se deu em 19 de outubro de 2016, tratando-se, portanto, de fato ocorrido entre o registro de candidatura e as eleições. 19 de agosto. Obrigado. A data de 18 de outubro não deve ser considerada como em que ocorrido o fato gerador da inelegibilidade, já que a própria decisão do TCE afastou qualquer efeito processual decorrente da interposição dos embargos, sendo também clarividente quanto à ausência de efeitos sobre a coisa julgada material já estabilizada e quanto à data em que deve ser considerado o trânsito em julgado da decisão condenatória. Logo, a causa de pedido dos autos refere-se à suposta causa de inelegibilidade que surgiu no mundo jurídico entre o registro de candidatura e as eleições, encerrando, portanto, hipótese de inelegibilidade superveniente e passível de ser suscitada em recurso contra a expedição do diploma. Ultrapassada tal discussão, analiso se incidente ou não na espécie a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar 64, item 2º acima referido. Eis que compete à Justiça Eleitoral Especializada, portanto, proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades constatadas pelos tribunais de contas para fins de incidência de inelegibilidade. O recorrido, enquanto presidente da Câmara Municipal de São José de Campestre, teve suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, pertinentes ao exercício financeiro de 2011, no processo já citado, com fundamento no artigo 78, incisos 2º e 4º, parágrafo 3º, a linha A, da Lei Complementar 121 de 1994, sendo condenado ao ressarcimento do valor de R$ 40.810,80, por ausência de comprovação de despesa, além de multa no equivalente de 10% do valor do débito, com fulcro no artigo 78, primeiro combinado com o artigo 102, primeiro da mencionada lei complementar. Para que esteja presente a hipótese de inelegibilidade do citado dispositivo, é necessária a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos. A. Rejeição das contas pelo órgão competente. B. Rejeição fundada em ato de improbidade administrativa. C. Ato doloso. D. Irregularidade insanável. E. Decisão irrecorrível. E F. Ausência de suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário. Dita rejeição ocorreu por órgão competente, porquanto incumbe ao Tribunal de Contas do Estado apreciar e julgar as contas dos presidentes do Poder Legislativo Municipal em caráter definitivo, não se aplicando a decisão do STF nos recursos extraordinários, cujos os números constam do voto, de que as câmaras municipais têm competência exclusiva para julgar em definitivo as contas dos prefeitos, sejam estas de gestão ou de governo. Quanto ao aspecto da irrecorribilidade da decisão do TCE, vê-se que a decisão não é mais passível de recurso no âmbito da referida Corte, tendo transitado em julgado no dia 19 de agosto, conforme já esclarecido. Ademais, essa mesma decisão não se encontra suspensa ou anulada por ordem judicial. Sua eficácia, portanto, é incontestável sob o prisma jurídico-legal. Em relação ao caráter insanável da irregularidade e sua configuração como ato doloso de improbidade administrativa para fins de inelegibilidade, entendo que tais requisitos foram demonstrados. Enquanto ocupante do cargo de presidente da Câmara Municipal de São José de Campestre, o recorrido causou dano e prejuízo ao erário ao contratar serviços de locação de veículos com motorista para o transporte de vereadores e servidores da Câmara no valor já indicado, sem, contudo, comprovar a respectiva finalidade pública. A esse respeito, o relator do Tribunal de Contas, conselheiro Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, foi enfático. E aí está aqui o fundamento, a transcrição do voto do conselheiro. E aí o artigo 78, incisos 2º e 4º, tratam da matéria e também estão transcritos no voto para a conferência dos nobres julgadores. Com efeito, a hipótese em exame
versa acerca de irregularidade insanável, configurando ato doloso de improbidade administrativa passível de enquadramento em alguns dispositivos de lei de improbidade administrativa. Vejamos. E aí transcrevo também as hipóteses da Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa, para demonstrar a correlação entre a conduta do candidato, do então presidente da Câmara, e a norma que trata de improbidade. Conforme se depreende dos autos, o recorrido contratou a locação de veículo com o motorista enquanto ocupante do cargo de presidente da Câmara de Vereadores de São José de Campestre, sem comprovar as circunstâncias fáticas relacionadas à finalidade pública que autorizassem a referida despesa. Tal conduta, de autorizar gastos sem justificativa, no mínimo causou dano ao erário, motivo pelo qual o órgão de contas determinou o ressarcimento correspondente, além de multa. Acerca da matéria, em exame, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, inclusive, quanto ao elemento volitivo a ser analisado na conduta, entendendo que basta o dolo genérico. Cito a decisão da Corte Superior Eleitoral referente a essa temática e também deste regional, matéria já decidida aqui, com destaques para os capítulos da decisão correspondentes a esta decisão, a essa matéria que está em discussão. No caso da decisão da Corte Estadual, desta Corte, o relator está presente na sessão de hoje, que é o Dr. Almiro José da Rocha Lemos Paz. Decisão essa publicada no dia 20 de setembro de 2016. Na espécie, resta indubitável a perfeita subsunção da hipótese à previsão contida no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90. Noutra senda, quanto aos votos obtidos pelo candidato, vale destacar o que dispõe o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Aqui, nesse particular, senhor presidente, vale a leitura, que é curta, inclusive. Serão nulas as cédulas. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de direito for proferida após a realização da eleição, a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Então, para dizer isso, que o dispositivo trata exatamente da hipótese que estamos a julgar. Aplicando tal dispositivo, assim já decidiu também o TSE em recurso contra a expedição de diploma, que a matéria está transcrita, a decisão da Corte Superior está transcrita no voto, e eu prossigo. Os votos obtidos pelo candidato deverão ser aproveitados à legenda respectiva, nos termos da legislação pertinente e de entendimento já sufragado pelo TSE. Contudo, há de ser destacada a impossibilidade de aplicação de efeitos imediatos à hipótese dos autos, por força do mandamento esculpido no artigo 216 do Código Eleitoral, que está transcrito em nota de rodapé. Ante o exposto, voto por prover parcialmente o recurso, devendo ser expedido ofício à Câmara Municipal de Vereadores de São José de Campestre e à zona eleitoral respectiva para ciência acerca dos termos desta decisão. Então, o provimento parcial, senhor presidente, é porque mantém a cassação do diploma do recorrido e ao mesmo tempo, determina que os votos sejam computados para a legenda, que é um dos pedidos formulados pelo candidato. Então, o provimento, por isso, parcial. Esse é o voto, senhor presidente. Só uma pedido de esclarecimento. O candidato foi cassado na primeira instância? Não, né? Não, o recurso contra a expedição de diploma é direto aqui. Desculpa, tem razão. Então não é provimento, é procedência. No caso. É procedência. Procedência parcial, né? Procedência, certo. Vossa Lei está dando procedência parcial, não é isso? Procedência parcial. Algum pedido de esclarecimento? Todos anuem o voto do relator? Senhor presidente, eu tenho divergência do voto do relator. Se Vossa Excelência vai querer tomar os votos, ou se já posso me antecipar, já que... Pode se antecipar, Excelência. Eu tenho divergência, inclusive, nos dois itens, nos dois fundamentos do voto de mérito. Primeiro, quanto à suspensão dos efeitos daquela decisão que desaprovou as contas do recorrido. É que
Não obstante tratar-se de decisão liminar que posteriormente foi exaurida pela segunda decisão do Tribunal de Contas do Estado, quando julgou os embargos de declaração, os considerou protelatórios e reafirmou a decisão de desaprovação, somente alterando de ofício a data do trânsito julgado do dia 12 de agosto de 2016 para o dia 19 de agosto de 2016, mas a data da eleição, dia 2 de outubro de 2016, existia decisão liminar que sustava os efeitos daquela decisão de desaprovação. O que fez o Tribunal de Contas, de verdade, foi dar efeitos retroativos à sua decisão posterior. Eu fiz uma pesquisa na jurisprudência recente do TSE acerca justamente desses casos em que a decisão que acarretaria a inelegibilidade estava suspensa por força de decisão liminar, decisão judicial liminar, decisão liminar posteriormente revogada ou exaurida após as eleições, e a orientação jurisprudencial mais recente do TSE continua no sentido de que prepondera a suspensão da decisão à data do pleito. As alterações fáticas posteriores, mesmo decorrentes de revogação ou de exaurimento de decisão liminar, elas não têm aptidão para restaurar a inelegibilidade do candidato. Ou seja, a orientação jurisprudencial do TSE está no sentido de que a data do pleito, havendo decisão liminar, judicial liminar, que sustava os efeitos daquele ato gerador da inelegibilidade, a inelegibilidade não pode ser tida como superveniente se a liminar exauriu-se ou foi revogada somente após a data da eleição. E é absolutamente o caso dos autos. Não obstante a decisão do TCE, que considerou protelatórios os embargos de declaração e reafirmou a desaprovação das contas, ter sido praticado projetando para o passado os efeitos da sua decisão, mas a data do pleito existia em favor do candidato uma decisão judicial que sustava os efeitos daquela decisão de desaprovação do TCE. O exaurimento posterior da liminar não induz a retroação da inelegibilidade. É assim que tem se orientado a jurisprudência do TSE e é assim que eu conduzo o meu voto, em divergência com o voto do relator nesse aspecto. Quanto ao segundo aspecto da caracterização do ato doloso de improbidade administrativa, no ato administrativo que levou à desaprovação das contas do recorrido, e aqui eu destaco o voto do relator no Tribunal de Contas do Estado, foi inclusive, parece-me, lido pelo relator desembargador Ibanez. A despesa qual foi? A contratação de um veículo para os serviços administrativos da Câmara Municipal de São José do Campestre. O Tribunal de Contas glosa essa despesa e desaprova as contas porque o então presidente não conseguiu comprovar a finalidade pública dessa contratação. A meu ver, no entanto, contratação de veículo para os serviços administrativos de um órgão público qualquer é atividade inerente ao serviço da repartição. A finalidade pública dessa despesa, ela é presumida, ainda que juris tanto, mas ela é presumida. Não precisa o administrador ele ficar comprovando a finalidade pública de cada uma das despesas ordinárias que ele pratica no exercício da gestão. Como, por exemplo, se o presidente desta casa, ao comprar papel ofício, tivesse que comprovar a finalidade pública da compra de papel ofício. Presume-se que a aquisição de papel ofício atende a uma finalidade pública. Se o presidente, por exemplo, quiser contratar um cruzeiro marítimo para Fernando Noronha, aí não, ele teria que comprovar a finalidade pública, porque não é ordinário que se contrata um cruzeiro marítimo para Fernando Noronha. Mas contratar a locação de um veículo é ordinário. A finalidade pública é presumida. No entanto, o Tribunal de Contas, a meu ver, ainda que eu não possa sindicar a decisão do Tribunal de Contas, mas a meu ver, andou mal quando exigiu que o gestor comprovasse a finalidade pública de uma despesa ordinária. Não posso sindicar a decisão do Tribunal de Contas, mas posso analisar a ausência de
ato doloso de improbidade administrativa nessa contratação do agente público. E nessa competência que a linha G nos dá, eu não enxergo ato doloso de improbidade administrativa, muito menos de má-fé do agente público na contratação daquela despesa. Então, por essa razão, eu não enxergando má-fé, não enxergando dolo, sequer dolo genérico. E aqui eu lembro de uma divergência que tinha com o doutor Almiro na composição de 2016, em que eu tinha e tenho uma crítica muito severa a esse dolo genérico eventual, porque nele cabe tudo. Já não bastasse o artigo 11 da Lei de Probidade, e ainda tem o dolo genérico eventual, que é a bacia das almas, cabe tudo dentro dele. Mas, não enxergando dolo, nem genérico, nem específico, nessa conduta, não enxergando má-fé, eu afasto a inelegibilidade da linha G e, por essa razão, também divirjo do voto do relator. Então, com esses dois fundamentos, pedindo vênia ao desembargador Ibanez, eu julgo improcedente o recurso contra a expedição do diploma. Senhor presidente. Alguém mais? Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não. Eu vou inverter a ordem, porque o doutor Vladimir discute 2 pontos e eu vou começar discutindo o último, que ele argumentou. É que, nesse aspecto, entendo que não cabe a esta Corte analisar o mérito do ato administrativo do Tribunal de Contas. A esta Corte cabe apenas examinar a formalidade do ato. Quando o doutor Vladimir discute que avalia o mérito da decisão, que o Tribunal de Contas não poderia entender dessa ou daquela forma, penso que essa Corte estaria a adentrar no mérito do ato administrativo. A tomada de contas pelo Tribunal de Contas do gestor, só a ele cabe analisar se aprova ou reprova. Agora, a nós, do Poder Judiciário, cabe examinar se foram observadas as formalidades. Esse é o argumento que eu tenho em relação ao segundo ponto da fundamentação do voto divergente do Dr. Vladimir. Então, penso que não examinei por esse olhar que o Dr. Vladimir fez, porque entendo não ser possível a esta Corte examinar o mérito do ato administrativo. Senão nós estaríamos aqui a avocar, digamos, a competência para decidir se as contas foram prestadas corretamente ou não. Segundo aspecto, quando... Só uma parte em relação a isso. Eu fiz a crítica à decisão do TCE, mas imediatamente afirmei que não nos cabia sindicá-la, que por isso não poderia fazê-lo, mas que o fazia no limite da nossa competência legal, que é a análise da presença ou não de ato doloso. Entretanto, eu fiz a crítica ao ato, mas não avancei porque não posso. Mas veja que nós também não estamos aqui na ação de improbidade para discutir se o ato é ou não doloso. O que nós estamos a discutir é o Tribunal de Contas rejeitou as contas. E a partir da rejeição das contas, nós proferimos nosso julgamento, entendendo que deve ou não deve ser acolhida a pretensão aqui no recurso. É o que eu penso. No outro aspecto, a questão aí a inelegibilidade superveniente é uma questão temporal. O que nós temos, talvez de natureza processual, mas vale aí debater, porque penso que num julgamento desse nível, é preciso que o tribunal, os julgadores, discutam todos os aspectos e manifestando sua compreensão sobre cada tema discutido. Então, nós temos a falar aqui, veja que eu entendi que no momento no registro da candidatura, a decisão do Tribunal de Contas estava suspensa. Essa questão de depois dos embargos e tal, tudo isso antecede a eleição, foi ainda em agosto. Permaneceu uma decisão judicial suspendendo esses efeitos. Posteriormente, essa decisão judicial também foi modificada ou revogada. O que eu tenho aí é entender se essa revogação da liminar deferida pela segunda vara da Fazenda retroage antes da eleição ou é uma causa superveniente. Então, isso é que nós vamos discutir aqui. Se consideramos cassada a liminar, a inelegibilidade retroagiria antes da eleição ou a partir dessa revogação, para considerar se ela é antecedente ou superveniente à eleição. E aí permitir ou não o recurso que ora se analisa
e se decide. Então, eu optei por considerar, de acordo com o meu entendimento, que a decisão é posterior, não a do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas consolidou o resultado do processo administrativo e considerou os embargos protelatórios, portanto, adequou a data do trânsito julgado da decisão administrativa a essa da apreciação dos embargos declaratórios considerados protelatórios. E, no mais, o entendimento, naturalmente, que eu não vou insistir nele, porque cada um tem o próprio entendimento a respeito da matéria. Então, esclareci apenas porque considerei protelatório, porque entendo que a decisão judicial permaneceu válida até depois, e, sendo assim, a superveniência da inegibilidade. Alguém mais, doutor Smith, quer se pronunciar? Doutor, então vamos à ordem, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Há 2 votos, senhor presidente. Evidentemente, eu vou expor os meus argumentos para seguir um deles. Os 2 colegas expuseram aqui de forma bastante bem feita os seus pontos de vista. E eu me convenço, por acompanhar as conclusões do relator, pedindo vênia de divergência, embora por premissas que não são necessariamente as mesmas. E vou iniciar falando da primeira questão trazida, que é uma questão de ordem mais processual, vamos dizer assim, uma questão impeditiva do ajuizamento da ação. O que a lei faz, no mais das vezes, ao dispor acerca de óbices ao ingresso, ao ajuizamento de demandas judiciais, traçar um prazo para que essas demandas sejam ajuizadas. Mas a norma não tem um caminho em branco, nunca tem um caminho em branco, porque o princípio do devido processo legal é constitucional e a faculdade que se abre ao legislador, ela não é ampla e restrita. Ao intérprete, muito menos. O intérprete, interpretando a norma, se é possível uma solução que atenda aos princípios jurídicos e ao devido processo legal, essa deve ser a solução buscada. Evidentemente, devido processo legal, razoabilidade e bom senso até são conceitos que não são unívocos, tanto é assim que temos divergência nos julgamentos, mas eu preciso aqui seguir o que vejo aqui à luz do que para mim parece ser bom senso e parece ser razoável. E dentro desses conceitos de bom senso e de razoabilidade, eu penso que a solução traçada pelo relator acerca do cabimento da demanda, da ausência dessa impossibilidade de manejar a oposição a registro de candidatura, seja mais razoável. Porque senão, senhor presidente, nós construiríamos uma categoria de superliminar que resolve a situação de forma definitiva e que prevalece até mesmo sobre a solução de mérito. Se posteriormente aquela liminar que impossibilitou o enfrentamento no primeiro momento do registro de candidatura foi revista, é possível, havendo ainda prazo para um instrumento sucessivo, que esse instrumento sucessivo seja usado. Porque essa é a lógica que existe, ao meu sentir, em todo o sistema jurídico. Não há preclusão sem oportunidade de manejo de ação. Não há prescrição sem oportunidade de manejo de ação. Não há decadência sem oportunidade de manejo de ação. E se o cidadão não poderia ingressar com a ação porque a liminar estava vigente, ele pode sim intentar a pretensão dele, valendo-se de um mecanismo sucessivo, se aquela situação jurídica deixou de ser vigente. E isso me parece afinado com a regulamentação legal
dos fatos que impossibilitam a apresentação de uma pretensão em juízo. Aqui eu trouxe prescrição, trouxe decadência e trouxe preclusão. E, além de tudo, dentro do que rege as medidas liminares, é certo que a liminar se dá por conta e risco de quem pede. E, neste caso, a conta e risco não recairia sobre quem pediu a liminar, mas recairia sobre o restante da sociedade, vamos colocar assim, que precisaria, que não... o restante dos legitimados para se opor àquele registro de candidatura, que apenas foi possível porque foi concedido uma liminar, que, como eu disse, é concedida por conta e risco de quem pede. Então, se a liminar foi revogada posteriormente, não são os demais sujeitos que devem suportar as consequências dessa revogação, mas aquele que pediu. E, além de tudo, senhor presidente, isso aqui se parece muito com as hipóteses de fato consumado, nas quais determinado fato é praticado ou determinados efeitos são conseguidos à vista de uma liminar. Eu sempre até separo as hipóteses de fato consumado. Se o fato é fato, ele, evidentemente, em certos momentos não vai poder ser refeito. Uma cirurgia que foi feita com a liminar não vai poder ser desfeita. Mas aqui nós não estamos falando disso. Estamos falando de fatos jurídicos que podem perfeitamente serem adequados à realidade que se tornou definitiva depois que a liminar não vingou. E o Supremo Tribunal Federal, já de algum tempo, tem afastado essas hipóteses nas quais uma medida liminar constrói de forma definitiva a relação jurídica, porque já são muitos os precedentes do Supremo afastando essas hipóteses de fato consumado. E aqui o que nós teríamos, se aplicar possivelmente essa linha do TSE, é exatamente a figura do fato consumado. A liminar estava vigente, o fato dela ter sido cancelada posteriormente não tem qualquer repercussão no mundo jurídico. E isso não me parece mais afinado com o entendimento que o STF vem adotando sobre o tema. E nessa hipótese aqui, como eu disse, também não me parece afinado com a própria normatização que, como um todo, existe no sistema jurídico para essas oportunidades que estão ligadas à preclusão, à prescrição ou à decadência. Nenhuma delas atua quando o sujeito não pode intentar a ação. E aqui o cidadão não podia intentar a ação porque a liminar obstava. E essa corte aqui, em alguns julgamentos, já considerou essa situação de existência de uma suspensão judicial, por força de liminar, por força de qualquer decisão judicial, para reconhecer a possibilidade do registro, porque o óbice não estava vigente em razão de determinação de decisão judicial. Então, pedindo vênia à decadência, eu penso que o raciocínio trazido pelo relator se afina mais com essa visão que eu tenho do sistema jurídico e, por isso, acompanharei em relação ao cabimento da demanda, do recurso contra a expedição de diploma. No mérito, senhor presidente, eu tenho uma divergência de premissa com o doutor Ibanez. Nesse ponto, eu concordo com o doutor Vladimir. O Tribunal de Contas não avalia improbidade. Então, é por isso que nós podemos reenquadrar o quanto foi ali definido. E como o Tribunal de Contas não avalia improbidade, ou não avalia necessariamente improbidade, muitas vezes a forma de julgamento do Tribunal de Contas faz com que ele não se debruce sobre determinados aspectos que para ele não são relevantes, porque muitas vezes a omissão formal é suficiente para reprovar as contas, mas que aqui são. Porque o que desautoriza a expedição de diploma não é a reprovação das contas, mas uma eventual prática de ato doloso de improbidade. Então é preciso que se averigue o quanto ficou registrado no Tribunal de Contas, e muitas vezes eu me lembro aqui que buscávamos não apenas o voto, mas o próprio processo para trazer essas informações,
e, a partir dali, definir se haveria ou não esse ato doloso de improbidade. E aqui começa outra divergência minha com o Dr. Vladimir, porque nesse caso eu entendo que está assim caracterizado. E por isso que eu recorri tantas vezes aqui, entendo que é devido o recurso à figura do dolo eventual. O dolo eventual, que fique muito claro, não é uma presunção de responsabilidade, mas a observância de que determinadas condutas, pelo risco que geram, elas têm uma consequência jurídica indesejável para quem a praticou. O próprio Dr. Vladimir trouxe uma delas, deu exemplo com Vossa Excelência, ao contratar um cruzeiro. Evidentemente, haveria, muito claro, um dolo no sentido de um gasto que não atende, a princípio, ao interesse público. E eu não consigo vislumbrar, na matéria examinada, a ausência desse dolo. Para mim, esse dolo é presente, porque não é ordinário para mim que em um município pequeno um gestor contrate carro e motorista para transportar servidor. Isso não acontece nem nos grandes, onde teoricamente o custo de transporte, o transporte é mais difícil. Eu nunca trabalhei em um órgão que me desse transporte e motorista. Na verdade, dá para o juiz, mas muito restritamente. Eu nunca trabalhei em um órgão que desse isso para servidores. Até fornecido para que se resolva questões do trabalho, mas não para fazer o transporte, como foi dito aqui. E neste caso, cabe, sim, ao candidato trazer essa explicação, justamente porque ele é gestor público. E no instante em que essa contratação destoa do ordinário, como para mim destoa essa contratação, contratar transporte para servidores não é ordinário. Pode ser justificado por algum aspecto específico e isso precisa ser trazido pelo candidato. O que há de registro nos autos não demonstra, não apresenta essa explicação e, nesse caso, sim, ingressa a figura do dolo eventual aquele gestor público que contrata transporte, carro e motorista para os seus servidores, ingressa no dolo eventual, porque é algo que transborda do ordinário. Então, por este motivo um tanto diferente, eu acompanho o voto do relator pedindo vênia divergência. Doutor André também acompanha o relator? Senhor presidente, no caso concreto, eu tive a oportunidade de manusear os autos na condição de revisor e no tocante ao primeiro ponto tratado, quanto a esta liminar, salvo engano, se eu estiver errado, eu peço que o relator me corrija. A liminar foi justamente com relação a esta certidão de trânsito em julgado, determinando que os embargos de declaração apresentados pelo candidato fossem apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado. Salvo engano, tem exatamente desta maneira, quando o relator aprecia os embargos, ele, até parece um paradoxo, mas ele rejeita e diz que são protelatórios, mas manda retificar, ou seja, ele tomou uma atitude à data do trânsito em julgado. Mas, então, desse modo, não vejo que essa liminar tenha força de afastar a inexigibilidade do candidato. No tocante ao mérito quanto ao dolo ou não, eu acompanho o relator, mas aderindo ao mérito apresentado aqui pelo Dr. Almiro, de que, sim, poderá ser que no futuro a gente veja um caso de que o Tribunal de Contas apenas traga uma questão estritamente formal que não se apresenta o dolo. E, doutor Almiro, eu pensei da mesma forma quando eu examinei o processo no meu gabinete. Nossa, um município como São José do Campestre, a Câmara Municipal com carro com motorista, nem transporte público lá tem, porque não é necessário. Então eu creio que realmente não vislumbro aí, se fosse papel ofício, sim, né?
Mas um carro com motorista dentro de São José do Campreste, eu não vislumbro aí a necessidade, a utilidade pública para essa despesa. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator com essas razões. Doutor Zé Denta. Acompanho o relator também, senhor. Doutor Smith. Senhor presidente, muito já foi debatido e eu vou ser bem sucinto e inicio pedindo vênia ao relator, mas eu acompanho a divergência e o faço por 2 fundamentos. Primeiro, acompanhando o entendimento que a divergência já postulou, a divergência inaugurada pelo Dr. Vladimir Capistrano, o registro de candidatura foi efetivamente deferido. Se a cronologia não estiver me enganando, me iludindo, no mês de agosto houve uma decisão no âmbito do TCE que chegou a ser suspensa por uma liminar, já aqui tão comentada. Essa liminar depois veio a cair, depois veio a perder sua eficácia, veio a ter sua vigência revogada. E, finalmente, foi manejado o RSED. Ocorre que a dicção do próprio artigo 11, parágrafo 10º, da Lei 9.504, eu peço vênia a Vossa Excelência, sem tomar muito tempo, ela diz que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. A hipótese aqui me parece diversa. Nós não estamos afastando a inelegibilidade. Nós estamos impondo a inelegibilidade após a queda de uma liminar, posteriormente à data do pleito. Então, no momento do registro, não havia a condição de inelegibilidade. No momento do pleito, havia uma suspensão de qualquer medida e, portanto, não havia a inelegibilidade configurada. A STO, eu trago um precedente aqui de relatoria, tem vários, eu pesquisei aqui, a assessoria pesquisou para mim também, tem vários, e um me chama a atenção da ministra Luciana Lócio, do TSE, onde Sua Excelência diz no que importa em submenta que a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição do RSED, fundado no inciso 1 do 262, é aquela que surge após o registro da candidatura, mas que ocorra até a data do pleito. E Sua Excelência prossegue no subitem 2, que a condenação colegiada que ensejaria a inelegibilidade da linha e do inciso 1, artigo 1º da Lei Complementar 6490, ocorreu após a data da eleição. Isso porque havia uma suspensão determinada pela Justiça, tornando inviável sua arguição. Trago vários outros, pesquisei e verifiquei vários outros precedentes, e tem outro também de relatoria da mesma ministra Luciana, embora tenha precedentes do ministro Gilmar e de diversos outros, onde é dito em submenta, na parte que importa, na espécie, contudo, a revogação da medida liminar, é um caso muito parecido, que suspendia a inelegibilidade, somente ocorreu em 2 de novembro de 2012, ou seja, após a data da eleição, tornando inviável o pedido de cassação do diploma. Então, com base, de forma bem sucinta, nessas razões, em relação ao primeiro ponto, dessa inelegibilidade superveniente, eu penso que encontro um esbarro no próprio parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504, além da jurisprudência bem farta que temos no âmbito do TSE. Num segundo ponto que também foi mencionado pelo Dr. Vladimir, e aí eu farei o seguinte registro. De fato, para todos nós aqui, resta bem claro, isso já foi objeto de discussão em eleições passadas, em ocasiões pretéritas, não cabe a nós, Justiça Eleitoral, nos imiscuirmos na decisão ou no mérito administrativo que encerra as decisões da Corte de Contas.
Porém, como foi dito aqui, acho que por doutor Almiro mesmo, a Corte de Contas ela analisa sob a sua ótica. Sob a sua ótica, a ótica da regularidade das contas, seja do ponto de vista legal ou contábil. Não faz qualquer análise ou qualquer julgamento acerca de improbidade, como nós também não podemos fazê-lo. Entretanto, a Lei Complementar 6490, ela jogou para nós, Justiça Eleitoral, a partir dessas modificações, a tarefa de compatibilizar o que foi decidido pelas Cortes de Contas em relação a uma improbidade, que também não é competência nossa, mas se potencialmente, se a aparência daquilo revestiria um ato doloso de improbidade. Então, penso eu que foi muito feliz o Dr. Vladimir ao inaugurar a divergência, quando ele não vislumbra o aspecto doloso com base no que foi extraído do voto, do pensamento do relator naquela Corte de Contas. Então, com essas considerações, eu peço vênia. A matéria é muito interessante, enseja toda essa discussão, mas eu peço vênia ao relator e, nesse momento, eu me inclino a acompanhar a divergência como eu voto, senhor presidente. Por maioria, vencidos Sua Excelência Dr. Vladimir Capistrano e Dr. Smith. Da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, agravo regimental no recurso eleitoral 294-36 de Mossoró, agravante coligação Juntos pela Triunfo que Queremos e também Partido Democrático Trabalhista, ainda agravante, agravados Maria Lúcia de Azevedo Esteven, Franciliason Almeida dos Santos, Francisco André Filho e Ademir Azevedo. É um agravo regimental no recurso eleitoral que tratava de pedido de cassação de perda de mandato eletivo. Está em mesa, excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Pois não, é agravo regimental manejado em desfavor de decisão desta relatoria, que, amparado no artigo 932 do CPC, não conheceu do recurso aviado pela coligação Juntos por Triunfo que Queremos, pela Triunfo que Queremos e pelo Partido Democrático Trabalhista. Eu trago aqui no voto escrito, que está disponível para Vossas Excelências, a íntegra da decisão e passo a dizer que agora, em sede de agravo, a coligação Juntos pela Triunfo que Queremos e o PDT dizem que houve, sim, eles contrapõem e dizem que houve, sim, uma impugnação específica aos termos da sentença, naquele recurso cujo segmento foi negado, não foi conhecido. Argumentam que o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é um direito devido a qualquer pessoa, uma vez submetendo uma demanda ao judiciário, não se conforma com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, desde que haja sucumbência e possa ver sua demanda apreciada. Defende a ideia de que não constitui duplo grau de jurisdição a faculdade atribuída apenas ao relator de poder negar seguimento ou não conhecer do recurso monocraticamente, segundo dizem ao seu bel prazer, e nesse sentido aduzem que o juízo de admissibilidade é meramente formal para, ao final, pedir a reconsideração da decisão ora agravada e, caso não reconsiderada, seja submetida ao órgão colegiado. E é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão relatória, aprovado. Votando. Senhor presidente, eu teço algumas considerações sobre o próprio agravo regimental e prossigo direto ao ponto, né? Dizendo que a peça interposta observa-se que, quanto às razões que motivaram a mesma, em virtude da ausência de impugnação específica, esta mesma peça incorre com o devido respeito, devida vênia, ela incorre nos mesmos fatos. O presente agravo também não ataca a decisão monocrática deste relator de forma especificada. Todavia, por razões de economia e celeridade processual, a fim de não mais prolongar esta demanda, eu proferi uma análise sobre o mérito do agravo
que ora trago, submeto aos colegas. E entendo que não há razão ao agravante, não assiste razão ao agravante. Observa-se que o juízo de admissibilidade recursal foi usado como assento no dispositivo, no artigo 932 do CPC, e confere ao relator essa faculdade de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Com efeito, assiste razão ao Ministério Público junto a esse tribunal, segundo quem os recorrentes não rebateram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, que de fato não rebateram. E em relação às demais provas, os recorrentes de forma genérica referem-se aos depoimentos colhidos como aptos a comprovar a captação ilícita de sufrágio, não explicitando claramente as razões de seu inconformismo e a divergência com o que foi decidido. E, demais disso, além do aludido permissivo, encontra amparo à decisão agravada no regimento interno desta Casa, especificamente no artigo 67, 28, que eu transcrevo aqui e peço vênia para não me prolongar. E com base nesses fundamentos, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto, que está disponível, no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Sem divergência? A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Agora, a petição 7871 de Natal, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, onde é peticionante Partido Social Liberal, também Carol Diniz Fontes e Nicolas Ramon Trigueiro de Oliveira, a respeito de prestação de contas do exercício financeiro de 2009. Vossa Excelência tem a palavra. Não sei se há a possibilidade de uma... Presidente, é bem simples. Breve, Trata-se né? de petição apresentada pelo órgão estadual do Partido Social Liberal, objetivando a regularização da prestação de contas do exercício financeiro de 2009, as quais foram julgadas como não prestadas em decisão proferida nos autos da prestação de contas 3493/72 de 2010. Mediante parecer, a seção de análise de contas registrou as seguintes informações: a ausência da apresentação de peças obrigatórias, a ausência de assinatura em algumas peças pelos dirigentes, e que a direção estadual do PSL não foi beneficiada com repasses do fundo partidário no ano 2009. E quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, registrou que não foram detectadas informações de eventuais transferências financeiras intrapartidárias ou quaisquer outros indícios de receitas financeiras no exercício, favorecendo o órgão partidário em epígrafe. Por essas razões, opinou preliminarmente pela necessidade de instar o partido a suprir as falhas então detectadas, principalmente no tocante à ausência de assinaturas, e verificar o discernimento das falhas pelo deferimento do pedido. O Grêmio partidário ficou inerte quando notificado para esse fim, e a Procuradoria emitiu parecer pelo indeferimento da regularização e ao relatório. Em discussão, relatório aprovado. Senhor presidente, passando direto ao caso concreto, o Diretório Estadual do PSL apresentou a prestação de contas do exercício financeiro de 2009 somente após o trânsito em julgado da decisão deste tribunal, que reputou as aludidas contas como não prestadas, sendo recebidas, portanto, nesta ocasião, para efeito exclusivo de regularização da situação partidária. Do exame dos autos, de plano se percebe que, embora devidamente intimada para se manifestar sobre o parecer técnico, especialmente no que concerne a requisitos formais do requerimento, a agremiação manteve-se inerte. Por essa razão, a douta Procuradoria Regional Eleitoral assentou em seu parecer que a inércia partidária, ao não sanar as omissões inicialmente constatadas, conduz ao indeferimento do pedido. Conquanto o persuasivo e sempre zeloso entendimento do órgão ministerial, é bem de ver que, no âmbito do processo de regularização de contas, a cognação empreendida se limita à verificação da estrita observância das normas atinentes à aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário, da detecção de movimentação de recursos de fonte vedadas ou de origem não identificada, indicando ainda a necessidade de devolução ao erário de eventuais valores irregularmente movimentados. E aqui a combinação de vários dispositivos da Resolução 23.546, bem como do artigo 219 do Código Eleitoral. E aponto aqui precedentes recentes deste tribunal que acataram exatamente essa tese. Na hipótese vertente, a despeito da desídia do partido em não responder à diligência da SACEP, de modo a apresentar voluntariamente todas as peças exigidas pelas normas de regência, foi possível à unidade técnica constatar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido. E aqui eu destaco os dois pontos do parecer da SACEP, em que informado pelo aquele órgão técnico,
da ausência de recebimento de recursos de fundo partidário e também da ausência de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Em tal quadro, portanto, em que, a despeito do comportamento desidioso do partido requerente, é possível atestar o atendimento aos fins e resultados a que a norma de regência se dirige, autorizando o deferimento do pedido de regularização. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo acolhimento do pedido de regularização das contas apresentadas a destempo pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal, relativas ao exercício financeiro de 2009, para os fins previstos no artigo 59, caput da Resolução 23.546. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Senhor presidente, eu tenho uma indagação, porque no parecer do Ministério Público, a anotação de que, dentre as irregularidades contestadas pela SACEP, a falta de extratos bancários, falta de demonstração de fluxo de caixa. Então, como é que a gente pode saber se ela não recebeu de fonte vedada, se sequer os extratos bancários? Porque o órgão técnico faz verificações através dos mecanismos de circularização e também de acesso a contas bancárias que o órgão técnico tem, e ele afirma peremptoriamente que não houve... No rastreamento, como nós chamamos. Exatamente. Começou para regularizar, tanto a norma de agência quanto a jurisprudência tem assentado de que, identificada a inexistência de recebimento de recursos do fundo partidário ou, se recebidos, a regular aplicação, bem como a inexistência de recursos de fonte vedada ou de origem identificada, a aferição é suficiente para regularizar as contas, não tendo que exigir aqueles documentos que se exigem no processo de prestação de contas. Então, satisfeito com o esclarecimento, senhor presidente, eu acompanho o relator. Então, foi feita essa verificação aqui no processo examinado, doutor Vladimir, ou é pela ausência da indicação? A SACEP indica, eu vou ler exatamente como a SACEP indicou, doutor. A prestação de contas não apresenta movimentação financeira de qualquer espécie. As peças e a escrituração contábil apresentadas indicam saldo e movimentação inexistentes. Não foram detectadas informações de eventuais transferências financeiras intrapartidárias ou quaisquer outros indícios de receitas financeiras no exercício, favorecendo o órgão partidário em epígrafe. O que a SACEP diz é que não identificou nenhum tipo de movimentação financeira beneficiando aquele partido, por nenhum tipo de movimentação bancária. A minha preocupação, eu acho que a preocupação do doutor André era um pouco nesse sentido, para também não passar a mensagem de que a regularização é uma simples formalidade. Na verdade, aqui, o que eu estou entendendo, como também havia entendido nos outros precedentes que votei, é que não foi apurada a existência de uma irregularidade pela SACEP, ainda que ela tenha feito os procedimentos que podia fazer, não é isso? Exatamente. Então, nesse caso, eu acompanho o relator, o que não significa, ao meu ver, dizer que basta se requerer, exato, não é um cheque e assim, em branco. O que a regularização pretende é permitir ao partido voltar a receber recursos financeiros do fundo partidário. E há um aspecto que necessariamente a gente considera que, em 2010, o Tribunal Eleitoral já assentou a não prestação das contas. Ou seja, desde 2010, pelo menos, esse partido já não recebe recursos do fundo partidário por conta da desídia de não apresentar a tempo. Ele está tentando, e na verdade esse partido, se não me engano, já me passou vários processos dele, ele está tentando regularizar, porque parece-me que desde 2005 que esse partido não apresentava contas. Então ele está sem receber recursos do fundo partidário há bastante tempo. Está tentando se reorganizar agora. Excelência, só para tirar uma dúvida, e a questão das assinaturas dos dirigentes? Eu não relevei essa informação, doutora Cibele, porque as peças contábeis estão assinadas por contador e pelo advogado habilitado nos autos com procuração passada pelo partido político. Então, se o próprio advogado, habilitado constituído pelo partido, ele traz a prestação de contas com as peças assinadas por ele, ele como representante do presidente do partido, ele está autorizado, por isso que eu relevei essa... Vossa Excelência mitigou, até porque nós não estamos julgando as contas. E sobretudo porque o advogado firmou o requerimento e firmou as peças junto com o contador e apresentou a procuração nos autos. Tudo bem? O relator, mas não serei eu a atrapalhar a vida do partido. Então, proclama a unanimidade nos termos do voto do relator, já que não há divergência. E não havendo mais processo de mesa para julgamento, declaro encerrada a sessão.